Eu coloquei aqui na mesa alguns objetos e estou decidindo o que exatamente eu quero colocar nas garrafas de vidro que eu vou reciclar. Ainda vou decidir exatamente o que vou fazer. Tenho esta garrafa aqui que é a menorzinha, esta aqui que tem um formato lindo. Também tem alguns vidros de perfume que vou reaproveitar. Mas ainda estou olhando e decidindo como eu vou fazer. Tem estes frascos vazios, tem essa garrafa aqui também. Esse outro frasco de perfume vazio. E aí vou ver. São vários objetos e vale a pena. Ah, e eu tenho também estas correntes aqui. Isso aqui é uma sobra, também vou reutilizar. Bate-pedra, textura, também é o que eu pretendo usar para esses materiais. E vou começar pelo bate-pedra, porque esse aqui é metal e o bate-pedra ele mantém o metal, né? Então, além de manter o metal, também vai ajudar quando eu for colocar a tinta. Aqui eu vou misturar textura com cola, porque eu não quero que a textura quando estiver seca craquele. Aí também depende do gosto, se quer que craquele não põe cola. Então aqui eu vou passar, vou fazer uns efeitos com a mão mesmo, dar umas batidinhas, fazer uma desconstrução. Também quero explicar que já vou fazendo tudo ao mesmo tempo, não vou fazer uma de cada vez. Aqui eu acabo aproveitando mais o meu tempo, porque eu já tenho o material pronto, então eu vou fazer. Então eu vou passar a textura em todas, vou pintar em todas, e no final a decoração é que vai fazer a diferença delas, tá? A ideia é fazer um enferrujado, né? A técnica do ferrugem, vou imitar, lógico, porque é no vidro, mas eu já fiz em outras garrafas e gostei, e agora eu vou usar uma forma diferente de fazer. E não tem o vídeo, mas no meu canal do Instagram tem as fotos, então é só dar uma passadinha lá e conferir. E vocês vão ver que não estão iguais. Vou misturar a tinta preta com a textura, para dar mais um relevo, e vou passar no vidro. E o ferrugem, né, ele vai corroendo, então ele é meio que fica assim, algo que não é liso, né, a superfície não fica lisa, então eu passo com o pincel mesmo e fica todo deformado, e é assim mesmo que eu quero. Então já passei a textura com a cola, agora estou passando a textura com a tinta, porque o fundo de todos vai ser fundo preto. Então, como expliquei ali, vou fazer tudo junto, seguindo cada etapa e conforme cada cor, cada tinta que eu for usando. E isso economiza tempo. Já está tudo seco com a cor preto. E eu coloquei um pouco de textura aqui na garrafinha e já vou colar uma das partes. Eu tenho essa cola aqui que eu coloquei no frasco menor e a cola de secagem rápida. Vou misturar as duas colas, mais a textura. Então eu acredito que vai ficar bem colado, bem grudado a peça, porque é metal com vidro. Vou utilizar massa de porcelana fria ou massa para biscuit para unir a tampa à garrafa.
Então, aqui já está tudo pintado, tudo preparado. Então, falta agora esta união, porque a tampa não vai ser uma tampa de retirar, vai ficar uma tampa fixa. E aí, eu vou usar a massa de biscuit, porque ela tem cola, e eu ainda coloco um pouco mais de cola, para ajudar na fixação, que fique bem aderente. Este vidro vai ficar com esta tampa aqui, né, que é o frasco de perfume, mas eu não vou mostrar como eu fiz, tá? Porque é igual aos outros, a mesma maneira. O biscuit secou, passei uma camada de tinta com textura ali, ficou tudo igual, tá ótimo, eu gostei muito. Para começar a técnica do ferrugem, vou passar este marrom escuro 526 em cima do preto. Para isso vou usar uma esponja e vou colocar a tinta na esponja com o pincel. Vou depositando e em seguida dando leves batidinhas com a esponja no frasco. Vou fazer isso por toda a garrafa. Aqui estou mostrando apenas uma, mas eu faço isso nas 3 garrafas. Continuando com a técnica, vou utilizar o Cerâmica 56 da Daiara e vou fazer o mesmo procedimento, dando batidinhas leves com a esponja da mesma forma. Eu pego a tinta e coloco com o pincel na esponja. Para isso é bom utilizar luva e o processo segue igual para todos. Aqui esta garrafa já está com o preto, já está com o marrom e agora estou mostrando na garrafa como eu fiz o esponjado. Próxima cor, azul turquesa 577, esta aqui é PVA da Acrylex. E um lembrete que eu sempre aguardo a secagem da tinta anterior. Nenhuma eu passo com a tinta já molhada. Todos aguardo secagem. Aqui eu sequei com o soprador, já está pronto. O que eu decidi para decorar as garrafas é esta cabeça aqui de tigre. Ela tem a parte de trás de couro. Esta arara não tem a parte de trás, eu vou até colocar, acho que um papel. Esta aqui é uma cabeça de tigre. Todos têm esta pedrinha de strass e todos são de metal. Aqui para colar este metal na garrafa eu passo textura com cola. E aqui não aparece a cola, mas eu coloquei, tá? Tem a cola aqui também. Junto com a tinta e a textura, eu coloquei bastante cola. Eu fiz o teste antes aqui, eu colei a cabeça de tigre nessa parte de metal para ver se ia ficar bem fixo. E deu certo, por isso que eu fiz na garrafa. E por questão de segurança, eu vou usar esta massa Durepoxy. São 2 massas que a gente une, a cinza e a branca, a gente corta na mesma proporção e vai amassando até que se torne uma massa homogênea que fique da mesma cor, ou seja, ela vai ficar cinza. E essa massa tem que pegar e utilizar na hora, não dá para guardar as sobras. Então eu faço aos poucos, bem pouquinho,
e vou usando conforme eu preciso, eu vou unindo mais das partes ali, porque ela realmente ela seca muito rápido. Eu vou enrolando na mão até ficar uma tira bem fininha, porque tem que pegar bem certo nas bordas da cabeça do tigre. Aqui na arara, a maneira que eu faço é diferente. Eu até colei um papel e estou riscando aqui. Vou colocar a massa direto no papel. Mas poderia também ter sido colocada a massa ali no metal mesmo. Eu quis fazer assim. Nem sei explicar por quê. Mas o importante é que dê certo, que grude. Agora eu vou colar na garrafa, mas eu quero dizer que eu aguardei secar bem a primeira colagem ali da arara nesse primeiro suporte, que seria como se a arara tivesse pendurada ali nele, né? Foi isso que eu pensei. Mas eu aguardei secar bem, porque pode correr o risco, né, de descolar, e eu não quero isso. E aqui também tem que pressionar bem com a mão. Eu usei bastante força, pressionei bem com a mão para grudar bem. E aqui, meu trabalho finalizado. Apresento a vocês meu trio de garrafas com a técnica ferrugem. Gente, olhem só o que eu tenho de corrente. Não, e olha o nó, quero ver o desembaraçar tudo isso aqui. Mas eu vou fazer nesta garrafa. Vou colocar as correntes nesta garrafa. Para isso, textura acrílica, tinta e também coloco um pouco de cola aqui dentro, que eu quero que a corrente fique colada já direto na textura. E esta vai ser a garrafa Geuel, cheia de joias e correntes. E eu vou colocando a tinta com a textura aos poucos, porque pode secar muito rápido. E em alguns pontos eu coloco a textura bem mais reforçada, em outros nem tanto, porque eu quero que apareça a corrente. Se eu colocar muita textura, a textura que é preto vai tapar a corrente, vai tirar a cor do dourado, e eu não quero, eu quero o dourado. Depois acho até que eu vou pintar por cima, mas ainda não decidi bem o que que eu vou fazer. Mas é mais ou menos isso.
Acabei esta parte de baixo, eu fiz primeiro porque eu não tinha certeza se ia dar tudo certo, mas deu certo e ficou bem bom. Aqui a textura ficou muito alta, então eu estou passando o pincel, que é para dar uma baixada. Esta aqui é uma corrente na cor preto, eu vou usar apenas um pedacinho dela. Eu coloquei aqui em cima e agora eu vou virar a garrafa de ponta cabeça e vou, a partir da corrente que eu coloquei, eu vou trabalhar na sequência, de forma circular até um certo ponto, porque eu não vou chegar até onde já está feita a corrente, eu vou deixar um espaço entre esta parte, que seria a parte de cima da garrafa, e a parte de baixo. Fiz na tampa também, agora vou finalizar aqui. Com a mesma mistura de textura e a tinta no tom preto, eu separei aqui 8 chaves e eu vou colocar estas chaves na garrafa. Depois vocês vão entender, porque a garrafa ela tem uns desenhos em relevo e vai dar bem certinho para colocar as chaves ali onde eu não coloquei a corrente. Em cima do preto eu vou passar esta tinta metálica dourada. E esse frasco aqui já faz muitos anos que eu tenho, a latinha tá bem feia. E tá bem no finzinho. Mas acredito que para fazer esta garrafa vai dar. Para colar a chave na garrafa, tinta preta, textura e cola. Com estas pedrinhas pretas deste colar eu vou fazer uns pingentes. Com a mesma corrente que eu utilizei antes, eu vou fazer mais um detalhe na garrafa. Em cada argola desta corrente eu vou colocar um pingente. E ficou assim, pingente em cima, pingente no meio e continuando. Eu tenho estas pedras aqui grandes, eu acho que eu tenho umas 6. Eu vou ir colando elas aqui. E eu quero colocar mais detalhes. E eu tenho esse strass gigante aqui, então eu acredito que
também vai dar aquele ponto de luz. E eu queria colocar alguma coisa aqui no meio das chaves, mas não queria que ficasse assim tão monocromática as cores, apesar do preto. E então esses strass eu acredito que vá ser o suficiente. Então vou ir colando, tô usando cola quente, vou ir colando e colocando alguns detalhes. E acredito que seja isso. Não sei se vou colocar mais alguma coisa, mas penso que não. Já estou gostando bastante de como está ficando a garrafa Jewel, na cara da riqueza. E é isso, ficou pronta. Eu gostei. Esta é uma pá de madeira de pinos que vou decorar. Aqui está o que eu vou usar. Folha de lâmina de seda, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou recortar este pedaço aqui que tem estes vasos com estes arbustos. Vou usar esse pincel d'água, é um pincel que tem água dentro. A gente só vai passando e depois recorta a lâmina. Quero agradecer a você que está assistindo este vídeo. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mayra Triquez. E se desejar, se inscreva no canal. Também pode deixar um comentário se gostou ou não do vídeo. E ativar o sininho para receber notificação quando eu postar um próximo vídeo. E também você pode compartilhar com alguém que você sabe que pode gostar também. Você estará me ajudando. Sei que você sabe disso e é uma ação bem simples que para mim vale muito. E eu agradeço. Eu separei a pá com esta fita, ficou separada em 3 partes, porque na verdade ali no meio eu não vou pintar, não vou passar o preto. Então o preto vai ficar aqui no cabo, que depois eu vou fazer um manchado ou um esponjado. E aqui na parte de baixo que tem frente e verso, aqui é o verso. Vou colocar também, esse aqui é um regadorzinho, um mini regador de alumínio. Então eu vou fazer a mesma técnica que eu vou fazer na parte pintada, eu vou fazer nele. Então estou passando o preto e depois vou fazer o esponjado. Muito fofo esse regadorzinho. Para a colagem, a gente tem que passar o branco, então, e aqui é na parte da frente, a colagem vai ficar na parte da frente. Então, atrás ficou preto e aqui eu vou passar o branco para a colagem. Depois, aonde não vai ficar o papel, eu vou passar o preto de novo, explicando. Esta esponja eu vou fazer umas batidinhas com a tinta no marrom escuro.
Vou bater a mesma cor também aqui na parte de baixo e não vou fazer por toda a peça. Em alguns pontos eu vou colocar o marrom, em outros não. Com a massa para biscuit ou porcelana fria, eu vou fazer uns parafusos para colocar na pá. Para isso eu vou usar esta tampinha, vou usar como molde. Eu coloquei um pouquinho de óleo dentro para não grudar e ser fácil a retirada do biscuit de dentro. Com esta faca para biscuit, eu vou dar uns cortes, mas não vou até o final. Eu só faço uma marcação bem profunda para imitar então o parafuso. Faço de um lado e depois de outro. Vou deixar secar. Vou fazer 4 ou 5 destes. Agora eu vou usar este stencil com textura e a tinta PVA da Yara, esta aqui é a cerâmica 56. No cabo, eu vou fazer só um esponjado com a mesma cor, não vou bater o stencil. Vou fazer umas manchinhas também aqui em cima do papel, para ficar assim desconstruída a emenda, para não ficar tão nítido. Vou escurecer ou envelhecer com o betume. Eu misturei o betume com cera, cera de assoalho, cera de carnaúba, para não ficar tão escuro. Porque o betume, se a gente usa só ele fica bem escuro, mas se a gente mistura ele ou dilui ele com outras coisas, ele fica um pouquinho mais claro. O betume já secou e ficou assim. Agora nós vamos para a próxima etapa, que é a decoração. Eu tenho esta fita aramada de juta xadrez, que eu vou fazer uns laços. Mas antes, aqui eu já recortei ela, recortei 60 centímetros. Mas antes eu vou dar uma desconstruída nela. É uma fita que foi muito usada, então ela tá meio surrada, amassadinha.
Então, aqui eu pego com a mão, amasso bem e vou fazer o laço com 3 fitas. Então, essa aqui é a primeira. Essa é a segunda, é um xadrezinho mais miúdo, no mesmo tom verde. Também eu amasso bem ela aqui, o vídeo está editado, eu cortei, mas eu dei uma boa amassada. E essa outra aqui também, que é uma fita cor de laranja. Fita de cetim. E eu amassei também ela, eu umedeci na água, peguei o ferro de passar roupas quente e sequei ela no vapor. Mas com a mão também eu dou uma boa amassada, para ficar bem amarrotadinha. Ao meu ver, fica lindo. Eu vou colocar aqui este plástico bolha e além de amassar as fitas, ainda vou dar uma bela sujadinha nelas. Então, eu vou usar essa cor aqui marrom, marrom clarinho, uma cor meio terracota. E vou dar uma boa sujada nas fitas, frente e verso, todas elas. E agora vamos aos laços. Eu faço, como são 3 fitas, eu faço um de cada vez e depois eu uno os 3. Aqui eu quero mostrar bem para vocês como é o regadorzinho, eu não mostrei direito antes. E aí eu achei melhor mostrar então como ele era e como ele ficou. Ficou um amor. E lógico que vou decorá-lo. Eu tenho essa fita aqui que ela tem umas folhinhas verdes. Eu acho muito fofa essa fita de juta. E eu vou usar um pedacinho só para colocar aqui em volta do regadorzinho. Agora, aqui no cabo, eu vou colocar esta corda de sisal, vou fazer em toda a volta do cabo da parte onde eu não pintei.
Aqui estão os parafusos de biscuit e agora eu vou colar eles. Fiz 4, vou colocar 2 aqui e 2 no cabo. Com a sobra daquele pedacinho da corda de sisal, eu vou fazer uma alça aqui na pá para pendurá-la. Com prego e martelo, eu vou fazer um furo no regadorzinho e ao mesmo tempo já marco a pá de pinos porque eu quero colocar aqui um parafuso. Dentro do regadorzinho eu vou colocar estas flores secas. Tenho aqui estas amarelinhas, a verde e esses galinhos secos. E também a espuma floral, já recortei ela. Projeto finalizado, classifico na categoria lindo rústico. Eu tenho este quadrinho com 3 divisórias, já passei goma laca, lixei e dei uma demão de fundo branco. E agora vamos decorá-lo. Eu vou misturar o preto com um pouco de cinza. Ele vai ficar uma cor de chumbo. É um cinza bem escuro. Este aqui é um rolinho de cortiça para efeitos de pintura. Ele fica um riscado. Eu passo na tinta e depois eu tiro um pouco do excesso no papel. Vou dar o mesmo efeito, porém com outra cor. Esta aqui é terracota.
Vou fazer um espatulado aqui com a tinta branca e a textura. Quando a gente mistura tinta na textura, a textura fica bem líquida. Então, é bem legal de fazer o espatulado. Pronto, agora eu vou aguardar secar naturalmente. Não vou usar nem soprador, nem secador. Esta é uma tinta cinza que eu misturei com um pouco de verde e eu quero fazer uns detalhes com carimbo. Eu vou começar aqui na parte de trás para ver se vai dar certo e vai ficar legal. E ficou assim, todo carimbado. Algumas partes aparecem, outras nem tanto, mas é assim mesmo que eu quero. Aqui eu tenho uma tinta aquarelável e eu vou usar o marrom para fazer um leve manchado em toda essa pintura que eu já coloquei. Um pinguinho só desta tinta e um pouco de água já é o suficiente, ela é bem pigmentada. E então eu vou manchando, vou passando a tinta com água. Quando ela seca, ela fica um pouquinho mais clarinha. E eu vou colocando onde eu acho que precisa mais, onde é que tem que retirar, eu retiro. E aí vou fazendo, assim, manchadinho.
Esta aqui é a folha inteira, eu tenho duas, então eu recortei. Para colar, cola bastão escolar. Como este quadrinho vai ser um porta-chaves, eu tenho esse recorte aqui a laser escrito chaves, então eu vou pintar ele também para colocar no quadrinho. Vou usar a mesma cor que eu usei no quadrinho, que é essa americana, e o preto. Dentro das divisórias, eu vou colocar vidro líquido. Esse aqui foi eu mesmo que fiz, tenho já vídeos aqui no canal que eu mostro como que faz com isopor e diluente PU, tá? Então, aqui é só, eu coloquei no frasco de plástico, a gente tem que guardar no recipiente de vidro, mas eu fracionei nesse frasco de plástico, porque fica mais fácil para eu colocar aqui dentro do quadrinho. E são 3 divisórias. Na divisória do meio, eu vou colocar flores secas, que eu mesmo sequei. Aqui está o vidro líquido, como eu fiz no frasco de vidro. E as flores que eu vou colocar, esta aqui são 2 orquídeas que eu sequei. Também tem o galinho daquela que a gente faz chá, que eu conheço como Marcela. Tem gente que diz que é Marcela, mas eu não sei correto o nome. Mas é aquele mesmo de fazer chá. Então, também vou colocar.
e outros galinhos secos que eu tinha aqui por casa. Depois de colocar as florzinhas secas naturais, eu vou colocar um pouco mais de vidro líquido aqui. E como eu gosto de um brilho, eu comprei estas decorações aqui de unha e eu vou colocar algumas pedrinhas aqui dentro, aonde eu coloquei as florzinhas. E agora, para finalizar, a gente sempre passa verniz como impermeabilizante. Esse verniz aqui, ele é semi-brilho, então a única parte que vai ficar com brilho mesmo é onde tem o vidro líquido. Esse aqui vai ser o que vai ficar atrás do quadrinho para pendurar. Agora eu vou colar o recorte MDF escrito Chaves. E o suporte que vão as chaves penduradas. Eu vou colocar 3, esses aqui são de metal e na cor preto. Sempre uso a régua para medir certinho, colocar, né, não deixar nada torto. E também o perfurador, que é também as ferramentas que eu acredito que são essenciais nessa hora. E a chave para colocar os parafusos. Neste caso, a chave Phillips. E por fim, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha me acompanhado até aqui e que você tenha gostado de todos os meus projetos. Um beijo no seu coração e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.